Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno, uma vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência de todas as manhãs, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno, uma vez do povo. Hoje, terça-feira, dia 26 de maio de 2015, e nós vamos direto às manchetes de hoje, aqui do Fenômeno. Maria da Penha visita Maceió para falar sobre a lei que leva, inclusive, o seu nome e alerta quanto à violência psicológica. Vamos saber os detalhes aqui no Fenômeno. Obra na Avenida Jatiuca prejudica comércio local. Vamos saber também. Ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff preocupa auditores fiscais daqui de Alagoas. E mais obras aqui na Jatiuca têm causado transtornos para comerciantes também da região, não é? Vamos saber então, na Avenida Jatiuca e também na Jatiuca, duas obras devem ser distintas, mas devem estar atrapalhando bastante aí o comércio local. Aqui em nossos estúdios, nós vamos saber como estão os preparativos do mês do meio ambiente. Vamos saber os detalhes aqui no Fenômeno, a vez do povo. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno está no ar. Pois é, estamos começando mais uma edição do Fenômeno, a vez do povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência de todas as manhãs, juntinhos aí, eu e você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas aqui do Fenômeno. Obrigado sempre por qualquer lugar em que você esteja, por nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência e dessa parceria juntos todas as manhãs, eu e você e eu, tá bom? Olha, você pode entrar em contato com a nossa produção tranquilamente entrando pelo WhatsApp aí. Todo mundo hoje usa o popularmente conhecido Zap ou WhatsApp, enfim. Você entra em contato no 81079872 e fala com as nossas meninas superpoderosas que estão prontinhas para te atender aí na nossa produção. Manda sua mensagem, manda seus vídeos, manda seus textos, conversa diretamente com elas, pede pauta para o nosso programa, enfim, participe, é mais uma maneira de interagir junto com a nossa produção do Fenômeno, tá bom? E você também pode ligar para a gente no 3377-9097, que é o telefone do povo que está aqui na sua telinha, para você entrar em contato conosco e aproveitar essa oportunidade para conversar, fazer perguntas, inclusive, aos nossos entrevistados, para passar informações. Ontem nós tivemos a telespectadora, entrou ao vivo, a minha amiga Liliane Ferreira, aqui do Conjunto Castelo Branco, que nós vamos tentar responder hoje. Enviamos ontem, conversamos com a assessoria de comunicação da Casal e também da CEINFRA, e vamos saber daqui a pouquinho, a produção vai me informar a resposta que a Casal estará dando para aquela obra que já parece interminável, né, aqui no Conjunto Castelo Branco, como também a outra situação que está ocorrendo, que o retorno, né, do esgoto, né, do saneamento está voltando na rua Francisco de Assis e na rua também Ângelo Martins, aqui na Jatiuca. Quer dizer, os moradores estão pisando literalmente em água de fezes, né, água extremamente contaminantes aí terríveis, não é? E o mau cheiro insuportável, não é? Causando doenças aí muito mais graves para as crianças e para as pessoas que precisam transitar pelaquela via, né? Enfim. E, gente, olha, e você também pode participar com a gente, você pode ser o nosso repórter cidadão. Como é que eu faço isso? Isso é fácil, basta você entrar em contato com o Skype, você baixa o Skype, coloca TV Mar e você rapidamente já está em contato conosco aqui, pode interagir com a gente em qualquer lugar que você esteja, mostrando, inclusive, o seu problema na sua rua, falando diretamente comigo, me ouvindo, nós vamos conversar e você será o nosso repórter cidadão aqui do Fenômeno, a vez do povo, tá bom? Sempre essa ferramenta fantástica para que você possa sempre ter aí essa interação junto com a gente, tá bom? Isso é muito importante, sempre tem. Se você quiser falar comigo também, tem o 8122-9065, esse é o meu telefone, o 8122-9065, para que você possa conversar comigo, manda mensagem, informações, caixa postal, fique à vontade, liga, a gente sempre está se falando aí para você ter essa interação junto comigo, tá bom? Mas participa sempre com a gente, porque afinal de contas, esse programa, gente, é feito para você, por você e com você, tá bom? Participe.
E olha, sem perder tempo, direto à notícia, a Polícia Civil prendeu na tarde de ontem 3 suspeitos de participação na chacina, que acabou matando 4 pessoas, 3 delas da mesma família. Na madrugada da última segunda-feira, isso aconteceu no município de Taquarana. Um menor também foi apreendido. Conforme informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, um dos acusados era sobrinho das vítimas. Os meliantes informaram à polícia que chegaram, inclusive, a estuprar essa senhora, Maria José, de 56 anos, me parece, 54, 56 anos, que é a Maria José da Silva, né? 53 anos ela tinha, enfim, era essa a idade dela, antes de executá-la. As vítimas foram assassinadas com pedradas e golpes de facão, e a casa da família, além dessa atrocidade total, ainda foi incendiada após o crime. Uma motocicleta também estava lá e acabou também sendo queimada. Quer dizer, o que tira qualquer linha de investigação que tenha sido latrocínio, né? Roubo seguido de morte. Não foi isso. As informações que a polícia tem é de que havia uma farra, eles estavam bebendo e não sei o que aconteceu. O menor me parece que deve ter criado um problema qualquer nesse ambiente onde eles estavam bebendo, e algum motivo que a polícia ainda investiga com esses acusados que foram presos. Eles acabaram prendendo 3, não é? E acabaram fazendo uma coisa terrível, perseguindo essas pessoas, né, após a bebedeira, por algum motivo que não se sabe o que é e não tem, enfim, justificativa que consiga dizer que foi motivo para se matar alguém, ainda mais de forma terrível como foi. Eles foram perseguidos, tanto é que os corpos estão longe, inclusive, do local onde eles estavam bebendo. Uma das pessoas que morava, inclusive, com essa família, acabou sendo morto e ficou dentro da casa, que ao ser incendiada, acabou ficando com o corpo também carbonizado. Os outros 3 acabaram correndo e foram encontrados em direções diversas, mortos com facadas, geralmente próximos da cabeça, da nuca, e com pedradas para constatar realmente que não teria condições de sobrevivência. Os motivos dessa atrocidade terrível, não se tem desculpas se eles disserem que foi porque beberam, não é? Mas sempre nessa farra, nessa confusão, enfim, a polícia ainda está investigando. Mas rapidamente já chegou, inclusive, aos 3 que estavam envolvidos aí, 2 adultos e um menor, que serão investigados, perguntados, questionados, e até então vão tentar dizer os motivos dessa barbaridade. Uma pena, né? Terrível. Olha, foi publicado na manhã de hoje no Diário Oficial do Estado um edital que convoca os parlamentares a comparecer à sessão extraordinária que será realizada hoje, nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Alagoas. O edital informa em uma sessão extraordinária será realizada imediatamente após a sessão ordinária. Quer dizer, terá a sessão ordinária e imediatamente terá uma outra extraordinária que vai tratar, inclusive, sobre o projeto de lei que disciplina e regulamenta o funcionamento da tão polêmica 17ª Vara Criminal da capital nesse poder. Então, uma confusão grande, um não quer, outro vai para lá, é votação secreta, não pode, descumpriu a justiça, é aquela confusão, não, o regimento da casa é situação de interna corporis, enfim, é uma confusão grande que nós vamos acompanhar, tá? E, gente, olha, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para investigar supostas irregularidades no funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, lá em Rio Largo. A denúncia foi feita através de uma representação formulada pelo Sindicato de Auxiliares de Técnicos de Enfermagem aqui de Alagoas, dando conta de que não há médicos e enfermeiros de plantão. Olha que absurdo, hein, gente? Pois é, e o que o ambiente de trabalho também não oferece condições de salubridade. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e será feito aí todo um chamamento, uma conversa, né? Me parece que o prédio que eles estariam não é o prédio efetivo do qual eles deveriam estar instalados, porque o prédio que eles deveriam estar instalados está em péssimas condições, mas os que eles foram relocados também não oferecem segurança, nem nenhuma dignidade, digamos assim, para que eles trabalhem contento, né, a contento, e me parece que falta, inclusive, profissionais para esse atendimento de urgência e emergência que não pode esperar. Vamos saber os detalhes, o Ministério Público está de olho aí para a gente poder saber, a Prefeitura dá uma resposta junto com a verba que está vindo, o que está acontecendo e por que dessas condições terríveis a que estão sendo submetidos os profissionais aí do SAMU. E, gente, olha, Maria da Penha,
essa mulher, essa guerreira, né, que dá o nome a uma das leis mais conhecidas do Brasil, ela falou com nossa equipe com exclusividade. Ela faz um apelo, inclusive, para as mulheres que ainda não conhecem a lei e fala de uma violência bastante comum, que é quando acende a luz amarela de que alguma coisa já está errado e que precisa dar um basta, não é? Que é uma coisa mais comum do que nós divulgamos aqui, que é a agressão psicológica, não é? Porque às vezes a agressão física fica marcada lá, mas a psicológica do marido chegar em casa é: você está feia, você está gorda, sai daí, eu odeio você, não tenho nem vontade de ficar com você, só estou com você por causa dos filhos, você é uma vagabunda, você... Essas expressões para a mulher que muitas vezes se submete a isso para poder manter os filhos, porque não tem outra opção de ir para onde ir, essa é a pior violência, que é a violência psicológica. E a Maria da Penha, que deu o nome à Lei Maria da Penha, conversou com nossa equipe, com exclusividade, que nós vamos assistir agora. Vamos ver. Um dos ícones nacionais de combate à violência feminina, Maria da Penha, esteve em Alagoas para conscientizar as mulheres sobre o valor da lei que leva o nome dela e, ao mesmo tempo, pedir o fim da violência no estado e também até no próprio Brasil. Maria da Penha, você se transformou exatamente nesse ícone das mulheres no combate à violência contra a mulher, mas hoje a gente observa que alguns casos, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que deveriam se aplicar, digamos assim, para algumas situações de agressões contra mulheres, eles não são aplicados. A senhora acha que existe algum problema em relação à aplicação da lei? Existe uma resistência das delegacias formadas, na maioria, por homens, ou a lei ainda permite, infelizmente, essas brechas? Como a Lei Maria da Penha é aplicada quando existe agressão de gênero entre pessoas que têm ou tiveram um relacionamento afetivo, se for esse o caso, a lei tem que ser aplicada e tem que ser denunciado que não foi, né, para que haja uma revisão da falha dessa atitude. Você, com a sua história pessoal de vida, você está no estado brasileiro mais violento, que mais mata por armas de fogo, e Alagoas sempre aparece nas primeiras colocações da lista de violência contra as mulheres, ou é o terceiro ou quarto lugar e às vezes até o primeiro. Para a senhora, existe algum tipo de explicação a respeito disso? O que eu acho é que quando a lei é devidamente aplicada, esse número de denúncias aumenta. Se existe mais delegacia da mulher do que em outro estado, claro que ela vai denunciar, as pessoas vão ter mais coragem de denunciar do que se não tiver essas políticas públicas. A senhora disse que sofreu de 4 a 5 cirurgias para ficar sentada do jeito que está hoje, como consequência exatamente das agressões que o seu marido aplicava na senhora. Existem pontos da Lei Maria da Penha que ainda geram dúvidas nas mulheres? O que é que as mulheres ainda não sabem sobre a Lei Maria da Penha? É porque muitas mulheres pensam que apenas a violência física é a que merece ser denunciada, mas a mulher pode denunciar pela violência psicológica, pela violência moral, pela violência patrimonial, que é aquela que o agressor rasga a roupa e raspa os documentos de trabalho da mulher, né? Então, todo tipo de violência, aquela que maltrata a mulher, quer ser na sua integridade física, como na sua integridade moral e no seu psicológico, merece ser denunciada. Do caminho da agressão sofrida pela senhora até se alcançar a lei, foi um caminho longo, foi um caminho tortuoso, de muito sofrimento? Claro que foi, muito sofrimento e muita exposição para a mídia, para poder se ter conhecimento da realidade das mulheres brasileiras. O que Maria da Penha diria a outras Marias da Penha? Que elas se inteirem sobre seus direitos, procurem um centro de referência e caso na sua cidade não exista, ligue para o 180, que funciona todos os dias da semana por 24 horas. E esse número 180 vai orientar essa mulher a tomar uma decisão.
Nós agradecemos bastante pela sua entrevista aqui na TV Mar. Então, fica o recado de um dos ícones no Brasil da luta contra a violência feminina. Com imagens de Chico Nogueira, Odilon Rios para os estúdios da TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, meu querido Odilon Rios, parabéns pela matéria com exclusividade aí, com essa simpatia, né? Apesar de todo o sofrimento que viveu, não é? Tanto psicológico como físico, que acabou causando, inclusive, para que ela hoje fosse uma pessoa paraplégica, ela hoje é cadeirante por conta da violência, né? Exagerada e terrível que sofria de seu companheiro. Então ela teve a coragem, né, de denunciar o marido. Na denúncia em que ela fez às autoridades, o marido se enfureceu ainda mais, porque ela teve a coragem de dizer que não aguentava mais viver sendo espancada, voltou para inclusive, violentá-la ainda mais, não é? Acabou a espancando com muito mais força, que acabou a deixando bastante ferida e, infelizmente, acabou ficando paraplégica. E ela, mesmo assim, não desistiu e continuou levantando a bandeira de que deve denunciar. Por isso, a Lei Maria da Penha leva o nome dessa guerreira mulher, que inclusive veio aqui, nos deu a entrevista e traz essa bandeira, inclusive, para que todas as mulheres, para qualquer que seja a violência, seja física, psicológica, de menosprezo, de submissão, de qualquer que seja, que denuncie. Ele é seu companheiro, não é seu dono. Mesmo eu sendo homem, posso dizer isso, porque o direito da mulher e o direito do homem são iguais. Do mesmo jeito que a gente não quer que a mulher também desmereça a gente com algumas expressões e tudo mais, a gente também não quer, nem deve, até por uma questão de cavalheirismo, né, de respeitar a mulher. Ah, mas não está dando mais certo. Conversa, separa. O que não dá para ficar é vivendo dentro de casa como se fosse um ringue, né, com os filhos assistindo a essa guerra e no final as cenas tristes como nós já vimos aí, ou morte de um lado, ou morte do outro, mutilações e consequências terríveis como essa que ficou a Maria da Penha. Está dado o recado. Quando vocês relacionamentos, eu sei que não é fácil, mas sempre que vocês discutirem e o tom de voz ou as expressões passarem dos limites, é hora de um dos dois dizer para. A gente precisa conversar, precisa baixar a poeira e acabar com isso. Porque daí em diante, se deixar, pode ter certeza que as consequências serão as piores possíveis. Parabéns a essa guerreira, eu sou fã dessa guerreira Maria da Penha. Eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Deixa eu fazer um registro aqui, porque, inclusive, ontem eu dei um abraço fantástico aqui ao nosso querido companheiro, meu querido Jorge Sampaio. Um abraço grande. Meu amigo Tiago também, doutor Tiago, né, Tiagão? Grande Tiago Sampaio, também Jorge. Sejam bem-vindos aqui à visita de cortesia aqui na TV. E é um prazer tê-los aqui, amigos. Somos amigos há mais de 20 anos, então um carinho muito grande recebê-los aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Estão bem escoltados aí pelo nosso diretor Vinícius Ferreira, o The France, né? Muito bem. Um abraço aos meus amigos aí. E, gente, olha, o Ministério da Educação publicou uma portaria que torna o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, obrigatório para todos os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, inclusive professores de escolas públicas e alunos também formados até 2010. De acordo com a portaria, a seleção dos estudantes aptos para a contratação do financiamento do FIES será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos do Enem, justamente a partir do primeiro semestre de 2016. Então é bom já começar a se programar e aproveitar a oportunidade, tá bom? Olha, gente, a folha de aposentados vai virando uma bomba relógio para um futuro não tão distante assim. Esse é um assunto para o meu querido Odilon Rios na coluna No Ponto. Vamos ver. O ajuste fiscal do governo Dilma permite observar uma bomba relógio em Alagoas. Ano passado, a folha de aposentados somava 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para 2015, a previsão é de 1 bilhão e 450 milhões. Os aposentados não são problema, é que Alagoas está sem capacidade de arrecadação até para pagar a folha atual. Uma das saídas, diz o governo, é negociar com Dilma Rousseff. Missão difícil quando até a saúde e a educação perderam juntas quase 20 bilhões de reais. Outra ideia seria obrigar a Assembleia e o Tribunal de Contas a obedecerem à Lei de Responsabilidade Fiscal, cortando gastos com pessoal. Mas o custo político da empreitada é visto como alto demais. Sobra então a tesourada nas contas do Executivo. A projeção mais modesta das contas públicas estaduais é que em 2022, vencendo o pagamento do empréstimo tomado há 18 anos atrás, possa haver a mais entre 1 bilhão e meio ou 2 bilhões de reais em sobras por ano. E até lá, o cenário não é dos melhores e aos sindicatos restará a pressão, greves, paralisações e embates na justiça com o governo. Exatamente, pois é, uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais e a gente espera que se resolva. O meu amigo Odilon sempre no ponto.
Gente, olha, as ações em comemoração ao mês do meio ambiente já começaram em Alagoas. Uma vasta programação foi montada para relembrar a importância da preservação. Para contar um pouco das ações que estão acontecendo e das atividades que têm sido realizadas pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, nós estamos recebendo em nossos estúdios com muito carinho meu querido amigo Gustavo Lopes, que é o diretor-presidente do IMA, Instituto do Meio Ambiente, que vai explicar para a gente sobre toda essa dinâmica. Gustavo, primeiro, um bom dia, um prazer tê-lo aqui, companheiro. Obrigado, Wilson. Para a gente poder trazer essas informações dessa programação, né? Esse mês agora, as ações de comemoração ao mês do meio ambiente que começam. Já começaram? Já começaram. Né? A gente deu início às ações de comemoração ao meio ambiente, no mês do meio ambiente, no dia 16 de maio. 16 de maio. Que é o aniversário do IMA, quando o IMA fez 27 anos, certo? Aí a gente fez como primeira ação nesse dia a entrega do prêmio Alagoas Verde, que foi uma premiação muito bonita, que aconteceu na Casa da Indústria, e premiamos 8 segmentos diferentes de atuação pró-meio ambiente em Alagoas, e ficou bem interessante. Valorizar quem realmente preserva e respeita. Né? Exato, e segmentado de forma transparente e também interessante para nos próximos anos também manter as mesmas categorias. E que sejam seguidos, né? Exato, exato. Mas, Gustavo, qual a programação para o mês do meio ambiente? É um prazer tê-lo aqui primeiro. É um prazer mesmo. Obrigado. Acompanhar o seu trabalho sempre. Exatamente. Muito obrigado. A programação do meio ambiente, como eu disse, começou dia 16 e desde esse dia nós temos feito diversas ações, inclusive no interior. A nossa diretoria de educação ambiental, que tem um jovem como eu à frente, que é o Pedro Normandi, está passando pelos interiores com jogos ambientais, com a questão da educação ambiental para crianças, certo? Excelente. Porque a gente entende que a educação ambiental funciona realmente com as crianças. E essas crianças podem conscientizar o adulto para não fazer errado, mas trabalhar pró o meio ambiente fica mais a cargo das crianças, certo? E dando seguimento ao mês do meio ambiente e das diversas ações que a gente está fazendo, no dia 30 a gente vai fazer um trek ambiental. Ótimo. Certo? São 50 equipes de 4 cada uma que devem participar, e numa de nossas APAs. A gente só pode divulgar isso, a APA, na véspera, porque senão eles vão lá dar uma treinada, dar uma mapeada. E está muito bem organizado e está com a adesão gigante, inclusive pouquíssimas vagas para a equipe faltam. Caramba! E vai ser muito bom. E a ideia é fazer isso não só no mês do meio ambiente, fazer 4 a 5 ações durante o ano de trekking e outras ações de corrida de aventura nas nossas APAs alagoanas, para valorizar essas áreas de proteção ambiental. E para que as pessoas conheçam também, né, Gustavo? Tem muita gente que sabe que a gente quer viajar para a Amazônia, sei lá, para outro lugar, mas a gente não conhece as nossas reservas, os nossos mananciais, as nossas belezas, né? As nossas possibilidades são muito grandes. E pouca gente conhece. É verdade. Apesar de passar, por exemplo, a APA de Santa Rita. Todo mundo anda, que é Barra de São Miguel, por ali, é bonito, tal, mas não sabe, só passa. Não vai a fundo, nunca entrou. E essa integração do esporte e o meio ambiente é fantástica, né? E funciona. E dando continuidade a isso, fora o trekking, no dia 31, faremos uma ação na Rua Fechada, junto com a SEMAI e outras secretarias, também de educação ambiental e consciência, que é um domingo e tem aquela movimentação grande, lá muita gente participa, né? Exatamente. E essas ações continuam durante vários dias. O dia 5 é o dia do meio ambiente, também faremos uma ação no dia. E no dia 14, a gente deve fechar com um grande passeio ciclístico, que vai sair lá da Praça Multieventos do Detran, ali, daquela área, e chega até o posto 7. Todo ano é feito isso, a gente resolveu reaproveitar o que já estava sendo feito e estava dando certo. Em torno de 2.000 pessoas participam, sempre com coleta e tudo funcionando muito bem. Para participar, a pessoa ganha um kit e só precisa levar 1 quilo de alimento. Lógico, depois será doado para as instituições. Exatamente. Fantástico. Agora, Gustavo, como é que tem sido então as ações, por exemplo, do Barco Escola, que é espetacular, né? Exato, nós vimos matérias aqui, essa ferramenta que é importantíssima para a educação ambiental.
como você já citou aqui, inclusive fazendo as bases, que são as crianças, né? Exatamente. O Barco Escola é uma ferramenta fantástica. O Barco Escola é uma parceria que o Instituto do Meio Ambiente tem com a Braskem, e ele toda semana sai em torno de 2 a 3 vezes de nossa base, que fica lá logo após a ponte de Valdo Suragi, na Ilha de Santa Rita, ao lado direito, que está pintado, um muro verde bonito lá. O barco sai de lá, cabe 50 pessoas, e a gente leva 3 monitores que vão explicando lá na Lagoa Mundaú, isso aqui é uma coisa que está dando certo, isso aqui está errado, e mostrando às crianças o funcionamento do meio ambiente. Isso é uma maravilha. Para disseminar essa ideia. Entendi. E explicar também o motivo, porque, como você disse, eu continuo dizendo, o pau que já está torto é complicado você desentortar, né? Ele vai ter que ser na base da punição. Exato. Mas a criança é ainda mais fácil que você consiga lapidá-la para que ela entenda que não pode mais fazer aquilo, né? O adulto parece que, por mais consciência que tem, às vezes é irresponsável. Né? Exatamente. A criança, ela realmente é como se plantasse uma semente para quando ela ficar adulta, ela levar aquilo para a vida. E é isso que a gente está querendo atingir, o maior número de crianças possíveis para, na próxima década, essas crianças que virem adultos e entendam que o meio ambiente é necessário, a gente tem que conviver com ele de uma forma sustentável. E elas também são monitoras dos adultos, né? Dos Exato. Papai jogou o lixo ali, papai não pode. Papai, por que o senhor arrancou essa planta? Papai, por que o senhor está arrancando? Exato. Não é? A criança... Não tem um recado mais forte para o pai do que uma criança cobrando ele. Chamando a atenção dele. Chamando a atenção. Verdade. O IMA, inclusive, Gustavo, tem aberto aí cada vez mais suas portas para visitas. E isso é uma coisa que eu parabenizo, porque vocês estão dando essa interação que havia antes. Não estou querendo citar que foi antes ou depois, enfim. Mas havia antes uma distância, né, da população com havia aquele órgão que era um órgão fiscalizador, mas um órgão distante, e não havia essa interação, não é? E é isso que, inclusive, estou recebendo dos nossos telespectadores, que seria a próxima pergunta, essa tranquilidade que vocês têm sentido de abrir literalmente os portões do IMA para a população, essa importância de aproximar a comunidade para o IMA, tirando esse monstro do fiscalizador, da multa apenas, mas mostrando para a população que aquilo ali é uma luta de todos e não só daquele órgão. Então isso é importante, é uma iniciativa fantástica. Isso, a gente está tentando levar cada vez mais as pessoas para dentro do IMA. Lá no IMA a gente tem um jardineto botânico, que é um mini jardim botânico muito interessante, com as árvores e plantas que existem em Alagoas, e um herbário também muito fantástico, que tem 60 mil plantinhas lá catalogadas, dissecadas dentro de um arquivo que pode ser consultado também. E nesse herbário e jardineto é onde a gente está tentando levar as crianças e também os adultos para participar, interagir com o meio ambiente. A gente, dentro desse jardineto botânico, a gente faz esses jogos ambientais, que são quebra-cabeças, que são questão de coleta seletiva, que são diversas frentes que informam as crianças e mostram como deveria acontecer. E a ideia é abrir cada vez mais. A gente está montando lá uma horta dentro do IMA. No próximo mês a gente deve estar com ela pronta, que as crianças também vão visitar, vão poder fazer uma coleta lá, ver como funciona. E diversas outras frentes. Inclusive, na base, a gente deve montar também uma pequena, nessa base onde sai o catamarã, um pequeno reflorestamento lá, porque a pessoa vai poder pegar mudas, algumas coisas nesse sentido. Vai poder levar essas mudas para plantar ou vai plantar lá? Não, lá vão estar as mudas para a pessoa poder levar para plantar. Isso é ótimo, né? Porque você arboriza a cidade e tal. Exatamente. Nós ainda somos uma cidade bastante arborizada, né? Somos bastante arborizados. Alagoas, apesar dos pesares, ela tem a parte ambiental razoavelmente né? preservada, digamos assim, né? Ainda. É verdade. Vamos torcer que a gente consiga lutar para que a coisa não chegue ao pior, né? Exatamente. Você vê que tem alguns estados ou municípios, locais que estão carecas, né? Já não tem mais nada. Totalmente, mais nada. Não tem mais nada. Existe, isso é terrível e é um problema para se viver nesses locais, porque você vê numa área que está arborizada, você tem uma respiração muito melhor, você tem uma qualidade de vida melhor, você se sente bem lá. Quando está descampado... O calor é insuportável, o clima muda, Você quer logo sair dali, não é legal. Interessantíssimo. O IMA também está participando dessa fiscalização preventiva e integrada do São Francisco, né, Gustavo? Como é que tem sido essa ação? O IMA
está participando da FPI, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, que é capitaneada, liderada e organizada pelo Ministério Público Estadual. À frente está a doutora Lavínia, junto com o promotor Alberto Fonseca também. Eles nos solicitaram e a gente chegou junto e apoiou de forma, como eu posso dizer, braçal, porque eles não têm os técnicos, a gente teria os técnicos, carros. Entendi. E o conhecimento das áreas também. Então, eles localizaram... Somando forças, exato, né, Gustavo? São 22 instituições, CREA, IMA, ADEAL e tantas outras, todas lideradas pelo Ministério Público. Então, foi programado durante um bom tempo os pontos de ação, os pontos focais, os alvos, e a gente está à disposição do Ministério Público no que eles estão precisando, que é essa FPI. Entrevistei aqui a doutora Lavínia e ela nos contando, né, nas fiscalizações, dos problemas, né, da conscientização dos ribeirinhos, né, de pessoas que às vezes sobrevivem daquele local, mas não entendem e acabam degradando o local do qual eles sobrevivem. Exato, né? Exato. Muitos má fé, mas a grande maioria por falta de informação. Conhecimento, exato. Né? E aí o trabalho de vocês entrando nessa esfera é espetacular. Né? E a gente, nessa FPI específica, a gente fez questão de levar ao Ministério Público a questão da educação ambiental. Então, a nossa equipe da educação ambiental está indo junto, na frente, às vezes em outros municípios, mas está acontecendo também, a equipe da educação ambiental está lá, com as crianças também, né? Eu acho fantástico, porque você é jovem e eu concordo com você plenamente, e os nossos telespectadores também. É a formação com as crianças. Assim nós vamos ter, para que os nossos netos possam ter uma sociedade melhor em todos os sentidos, todos. Né? Porque quem cuida bem do meio ambiente trata bem o ser humano, trata bem no trânsito, respeita o idoso, respeita o deficiente. Quer dizer, tem toda uma nuance, né? Exatamente. Só que depreda, que corta uma árvore desordenadamente por maldade, que quebra uma planta, que arranca pela raiz por maldade. A gente vê às vezes em canteiros. Eu tenho umas coisas, às vezes eu passei num plantio que houve na Praça Centenário e eu vi um rapaz arrancando a planta e batendo, e eu esperei que ele fosse levado. Bom, se ele for levar, é menos mal. Já está errado porque está tirando da praça, mas se for levar, ele vai plantar. Mas depois eu vi ele quebrando e pisando, e eu não aguentei. Eu tive que parar, aproveitei que o sinal parou, falei: amigão, você está quebrando a planta? Esse aí é o quê? Da sua conta? Rapaz, por que você está fazendo? Não tinha como você discutir no trânsito. E ele ficou olhando para mim assustado, correu e tal, mas era por pura maldade. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, né? Que ponto nós chegamos, exatamente. Uma pena. Mas, Gustavão, posso chamar de Gustavão? Sim, eu posso sentir que meu amigo Gustavo, o diretor Gustavo Lopes, claro. Em relação à mancha do Rio São Francisco, Gustavo, exato. Como é que o IMA está atuando? Isso está uma loucura, né? Porque já aconteceu uma vez, agora aconteceu de novo. O problema são essas microalgas que, segundo informações que o IMA já acabou detectando, por conta da alta salinidade e por conta da baixa vazão de água doce do São Francisco, das comportas. Quer dizer, eu estou falando o que a gente escuta. Exato. São alguns fatores. Que está acontecendo realmente são microalgas dinoflagelados que estão aparecendo lá, e a mancha, ela não é que ela saiu, ela sempre esteve lá, desde aquele dia. Entendi. Que apareceu, entendeu? Não se dissipou. Ficou lá e está realmente piorando porque foi identificada algumas cianobactérias, que aí começa um problema de saúde. Exatamente. Porque ela é tóxica. Agora, porque como houve, na nossa entendimento, a abertura das comportas lá de cima, pela Chesf, para fazer uma reparação na barragem, liberaram mais de 80% da água e removeram o solo que estava lá há 30, 40 anos. Sedimentado. Né? Decomposição. Então, muitos nutrientes foram liberados e a vazão está muito baixa. Então, está uma competição de dinoflagelados, bactérias, para ver quem sobrevive e quem ganha lá. E agora quem está crescendo são as cianobactérias, e aí é um problema. A gente está indo fazer uma visita amanhã lá à Mancha, inclusive eu vou, e o governador deve ir também,
porque ele está preocupado Quer ver de perto. está preocupado com as informações que estão chegando, e a captação da Casal foi parada mais uma vez, porque foi identificado cianobactéria, então não é perigoso. Como é que chama, Gustavo? É a cianobactéria. Cianobactéria. Foi identificada, não sei se você lembra, uns 10, 15 anos atrás, lá em Caruaru, teve uma questão que a água que era captada para um hospital para fazer tratamento de rim tinha essa bactéria e as pessoas morreram lá. Porque é uma coisa tóxica. Exato, é tóxica, né? É terrível, exatamente. O que fazer? Assim, preliminarmente, abrir as comportas com mais forças para que isso possa ir. Ela se prolifera por conta da baixa vazão e por isso que elas se concentram? São diversos fatores. A baixa vazão é um dos fatores, mas o principal fator que fez acontecer esse bloom é porque foi aberto as comportas, então muitos nutrientes desceram. Entendi. Então, o que tinha lá criou um ambiente para aqueles bichinhos se proliferarem. Porque o local que foi inundado não foi retirado nada. Então ficou ali árvores, pedaços de qualquer coisa, tá, durante anos. E isso foi se decompondo, né? Exatamente. E estava tudo lá durante 30, 40 anos. Foi tudo. Varreu, eles não limparam o sedimento antes e varreu e foi lá. E por isso mesmo que a gente multou a Chesf em R$650 mil aproximadamente e intimou ela a remediar o problema. Então, a gente, como IMA, identifica que a Chesf é a causadora e eles têm que dar a solução. A solução ainda, os técnicos de diversas frentes, tem um grupo de trabalho que está, o comitê de bacia, muita gente não identificou o que pode ser feito para resolver, mas a Chesf tem que colocar um dinheiro aí para descobrir e resolver. Para reverter essa situação, né? Porque estava conversando com o presidente da Casal, o Clécio, em torno de 54 mil pessoas estão desabastecidas. Exatamente. Né? Então, é um problema grande. Canapim, aquela parte do Baixo São Francisco, que é abastecido pela Casal, e a Casal prudentemente suspendeu para evitar um problema futuro. Um problema futuro, Não é? Exatamente. E realmente a solução tem que vir, porque essa situação não dá para acontecer mais. Causa mau cheiro também, não é? Causa mau cheiro, tem um cheiro forte, tem um cheiro forte. Já é a decomposição. Exato, também, inclusive. Tem um cheiro forte. No começo ainda não estava essas cianobactérias presentes, então não tinha problema de banho, captação era só filtrar, mas agora com elas presentes ficou mais complicado. E uma mancha grande, né? Ela chegou a ter 34 quilômetros, reduziu um pouco para 21 quilômetros de extensão, é uma mancha bem grande. Não se pode só retirar ela, não? A água continua contaminada, retirando? Não, pode, isso é uma possibilidade que tem, só que ela é muito fina, as microalgas são realmente bem finas, então teria que ser uma membrana muito fina, ela tem no máximo, ela é uma poluição superficial. É só no espelho d'água ali? Não, no máximo 6 metros chega. No máximo, mas tem hora que chega a 40 centímetros, é bem pequeno mesmo. É possível ser uma das possibilidades, um arrasto desse, mas teria que ser com uma membrana muito fina e muito grande para pegar o lado todo. É uma operação complicada. É uma operação complicadíssima, né? E a gente, como órgão ambiental, a gente diz que o problema existe, afirma que tem que remediar e agora realmente é com eles. O IBAMA deve soltar também alguma multa, alguma coisa por esses dias, que eles estão já fechando o relatório deles também, baseado no nosso, e deve chegar em cima também. E o que a Chesf diz, Gustavo, em relação a isso? A Chesf nega. Diz que o problema não é deles, não. De lá. Que já estava lá e isso, que não é com eles. E nesse reparo dessa comporta, por exemplo, que foi aberta, nenhum dos órgãos, como o IBAMA, o IMA, foi contactado? O IBAMA foi contactado. Foi uma operação que o IBAMA participou, que ele se preparou, já solicitou algumas possibilidades, mas na nossa interpretação houve alguma falha nos estudos que eles solicitaram, porque ele não pediu para olhar nada do extrato que estava lá embaixo. Entendi. Entendeu? Isso era importante, né? Muito, extremamente importante. Causador total. Eles só analisaram a água que estava na superfície. E está tranquilo, né? Está lógico. Estava tudo parado, Normal, você decanta, todos os sedimentos ficam no chão, a água está limpa. Na hora que você bagunça, vem sobe tudo e mistura tudo. Muito bem. Gustavo Lopes, diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente do IMA.
muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar mais alguns esclarecimentos aqui para quem quer participar dessa semana, que na verdade a Semana do Meio Ambiente é todo dia, né? O Dia do Meio Ambiente é para ser todo, mas a gente faz esse mês para já chamar a atenção. Não, Wilson, eu queria agradecer a entrevista, o papo foi muito bom, muito agradável. Eu também gostei muito. E queria convidar todo mundo que quisesse participar, se integrar a essas questões do meio ambiente, a entrar no nosso site www.ima.l.gov.br. É um site novo que a gente já fez, está bem bonito e tem toda a programação do mês do meio ambiente lá. Deixa eu pedir para colocar lá nos caracteres ali, para a gente colocar aqui no nosso vídeo, e muita gente perguntando o seguinte: como denunciar? Se há um telefone que a gente possa passar para as pessoas que talvez vejam alguma situação complicada e que saiba que estão ali deteriorando o meio ambiente e que possa ligar para que os fiscais possam ir lá. Sim, existe um telefone gratuito que a gente tem lá, que é o 0800, que o seu pessoal pode colocar aí agora, que a nossa assessora está informando para ele. Qual é o nome da sua assessora? A Clarice está informando lá. Está ali, muito simpática. Que é o 0800 082 1523. Pronto, já está ali, ela competentíssima, já colocou lá, o 0800 082 1523 e o www.ima.al.gov. Que também tem um formulário que a pessoa pode fazer denúncia de forma anônima e para não se identificar, um formulário simples, e a nossa fiscalização já recebe, já cai em campo para ir atrás. Ótimo, muito bom. Então tá aí. Então, e o telefone gratuito e mais uma ferramenta eletrônica também no site aí do ima.al.gov.br. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado, papo muito bom, muito legal. A gente ficaria aqui mais uns 6 meses conversando, mas nosso tempo de televisão, você sabe que é curtinho. Volte sempre, parabéns pelo seu trabalho, pela maneira como você trata as situações, com a simplicidade, mas com a seriedade e com altivismo, como você tem agido sempre firme no momento em que tem que agir. Então, eu dou os parabéns, você como esse jovem fantástico aí, como também o nosso governador, que é bastante operacional. E eu sinto que você também é operacional. Você vai em loco saber o que está acontecendo. O gabinete para você é só em alguns casos. Exatamente. Não é? Eu lhe conheço e sei disso. Tá bom, Wilson. Muito obrigado. Um bom dia, um prazer. E sempre que precisar, esse espaço está à sua disposição. Obrigado mesmo. Tá bom? Forte abraço. Muito obrigado. Abraço a você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência também. Olha, você que está nos assistindo, que receber, olha, eu estou recebendo muitas perguntas dos nossos telespectadores, mas nosso tempo é bastante curto, não dá. Tá? Eu vou passar para o Gustavo depois e vocês podem entrar no telefone que nós colocamos aí no site e aí o IMA vai respondendo a vocês as denúncias, tudo certinho. Muita gente querendo saber sobre denúncia, como fazer, corte de árvore, e uma série de outras coisas. Está aqui, ó, 0800 082 1523. E dando os parabéns, que você é muito jovem, mas muito inteligente. Receba o carinho dos telespectadores. Obrigado. Muito bem. Está dado então um recado para dizer que eu não disse. Tudo que vocês passam, eu passo para o nosso entrevistado, tá bom? Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência. E a gente vai para um rápido intervalo comercial. A gente volta já já. Não sai daí. Tem muita coisa ainda no Fenômeno da Vez do Povo. Eu volto já. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem.
Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET das organizações Adão de Melo. E olha, o Ministério da Educação publicou uma portaria que torna o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, obrigatório para todos os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, inclusive professores de escolas públicas e alunos formados até 2010. De acordo com a portaria, a seleção dos estudantes aptos para a contratação do financiamento do FIES será efetuada exclusivamente com base nos resultados obtidos no Enem a partir do primeiro semestre de 2016, tá bom? Muito bem, mas agora nós vamos conversar uma coisa muito importante para todo mundo, né? A reforma política que está acontecendo neste exato momento, professor. Exato momento, todo mundo está com as vidas, digamos assim, na expectativa, porque pode mudar muita coisa. Então, após muita polêmica e discussões, a Câmara dos Deputados inicia hoje, nesta terça-feira, dia 26, as votações da reforma política. No entanto, o presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, não conseguiu acordo com as lideranças partidárias acerca de diversos pontos das propostas de emenda à Constituição, que são as PECs, né, que dispõem sobre o tema. Assim, tornaram-se escassas as chances de que seja aprovada em plenário alguma mudança significativa no sistema político brasileiro. Nós vamos debater, inclusive, essas questões aqui no quadro Saber em Debate com o competentíssimo professor Luiz André, e está no ar.
Professor Luiz André, muito bom bater esse papo com você, extremamente inteligente, e a gente passar para o telespectador também, que está nessa expectativa e que muita gente acaba não entendendo o que está acontecendo, né? São muitas discussões, aquela confusão toda. Primeira coisa, qual é a importância do assunto em termos, por exemplo, de Enem? Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia a todos os telespectadores, agradecendo mais uma vez a presença. Bom, fundamental. Primeiro, pela própria questão do aspecto cidadania, né, do posicionamento do cidadão enquanto as questões políticas estão sendo debatidas. Depois, porque nos últimos anos, provas como, por exemplo, o vestibular FUVEST, o vestibular Unicamp, recentemente o vestibular da própria Uncisal, esses vestibulares pediram temas, trabalharam temas que envolveram aspectos de cidadania. Por exemplo, o vestibular Uncisal, há 2 anos, teve um tema que tratava da questão envolvendo o aspecto relacionado ao voto, a questão da obrigatoriedade do voto, que é um dos temas muito importantes dessa possível reforma política que ninguém sabe efetivamente se vai sair. Acontecer, é verdade. Bom, então vamos aprender o seguinte. Agora, como utilizar, por exemplo, alguns argumentos, professor, para ganhar a competência? 3, por exemplo, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência é importante? Essa competência é fundamental. Semana passada, nós havíamos falado que o Enem é composto por 5 competências diferentes. Essas 5 competências diferentes, 3 delas são ligadas efetivamente a questões de conhecimento. Tá? 2, a competência de número 3 é a que fala em trabalhar os aspectos interdisciplinares, isto é, os aspectos relacionados ao conjunto de disciplinas que forma a complexa estrutura curricular do ensino médio. Portanto, é nessa disciplina que os corretores envolvem o aspecto relacionado ao conhecimento, ao ponto de vista. Dessa forma, a utilização de conhecimentos de características históricas, filosóficas, de todos os ramos, né, de todas as estruturas curriculares, mas especificamente do ramo mais humanístico, é fundamental para que se possa, então, garantir uma pontuação máxima, a pontuação essa que chega aos 200 pontos, já que são 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Muito bem, está dada uma dica aí espetacular. Então, quer dizer, o ponto é a mola mestra, então, por exemplo. Fundamental. Esse é o ponto fundamental. São 2 pontos que se acredita como fundamentais na prova do Enem, que são as competências de número 3 e a competência de número 5. A competência 3 é essa, a competência de característica interdisciplinar, e a competência de número 5 é aquela que propõe uma intervenção. Propor a intervenção significa, portanto, se posicionar a respeito. Não é? Um tema como esse que vem sendo debatido há, no mínimo 3 meses nas comissões do Congresso Nacional, apesar de que está muito complicado que seja aprovado da maneira que foi colocada pelo relator, né, nas diversas posições colocadas dentro do Congresso Nacional, é um tema que vem sendo amplamente debatido na mídia. Essa semana deve tomar uma posição ainda maior em razão, inclusive, do fato que está sendo votada a partir de hoje. Exatamente. E como é que isso pode ser explorado, por exemplo, no ponto de vista histórico e filosófico? Vamos lá. 2 pontos fundamentais. Acho que essa é uma grande dúvida dos nossos telespectadores que nós estamos recebendo. Exatamente. Professor. Como colocar o tema dentro da organização de texto? Isso aqui é fundamental. Não é? Do ponto de vista histórico, nós podemos retornar à Grécia Antiga, Wilson. Por quê? Porque é na Grécia Antiga que você tem o primeiro movimento de cidadania, historicamente falando. Claro que são componentes diferentes. Na Grécia você tinha uma participação mais direta, uma participação no qual as pessoas iam em praça pública, a denominação, nomenclatura que se chamava de ágora na Grécia, né? E poderia participar diretamente do trato da coisa pública, votando diretamente naquilo que era a Assembleia. Não é? Nós tivemos um critério modificado ao longo do processo histórico, eu estou falando em uma situação da Atenas, por exemplo, claro, né, do século V a.C., para um movimento de representatividade instaurado a partir das revoluções burguesas dos séculos 17 e 18, que criou um sistema muito próximo desse modelo. A grande questão é, historicamente, hoje nós temos uma perplexidade, nós temos hoje uma reação contrária, principalmente a esse modelo. Isso não é uma questão brasileira, nós já havíamos discutido isso aqui semana passada. Isso é uma questão mundial, os fatos acontecem praticamente no mundo inteiro. Hoje esse sistema está contestado, o modelo de representatividade já não é mais o modelo perfeito para atender os anseios e demandas da população mundial. Dessa forma, então, historicamente, você traz o componente grego como fundamental para proporcionar um argumento de autoridade e sim buscar essa pontuação.
Perfeito, maravilha. É bom que também a gente aprende aqui muito. É maravilhoso, professor Luiz, é ótimo. Entende-se, por exemplo, então, professor Luiz, perdão, as grandes questões da reforma são o financiamento de campanhas por empresas e consequente corrupção eleitoral. Esse também é um dos temas também bastante recorrentes e difíceis, é isso que a população também está pedindo? A grande questão passa por um aspecto maior. A reforma política é uma reforma que, no meu entender, ela é a mãe de todas as reformas. Não se adianta fazer uma reforma tributária, uma reforma no próprio sistema organizacional brasileiro, se você não faz uma reforma política que permita uma discussão a respeito de tais temas. Exatamente. Não estamos aqui discutindo efetivamente se isso vai dar certo ou não. A questão toda as pessoas não estão contentes, satisfeitas com o modelo atual. Exato. Passa principalmente pelo sistema de financiamento de campanha. Hoje, o financiamento de campanha no Brasil é um sistema misto. Exato. O aluno precisa compreender isso. É um sistema que compreende o fundo partidário, né, portanto, o fundo público e doações de campanha. Doações essas vindas de empresas. Não vamos nem falar no aspecto corrupção, né, porque é evidente que dentro das últimas investigações feitas, né, no âmbito jurídico brasileiro, nós sabemos muito bem do envolvimento de muitos políticos nessa questão. Está se falando efetivamente numa questão será que o modelo de financiamento de eleições no Brasil atende à prerrogativa constitucional democrática de se estabelecer que todos são iguais na hora de, por exemplo, concorrer a uma eleição? É isso que o aluno tem que ter um momento. Esse momento que o aluno precisa buscar para poder compreender o principal argumento. Porque entenda, a primeira grande questão numa prova de redação é abrir a prova. Essa prova é realizada num domingo, não é? São 2 dias de prova do Enem. Eu sempre brinco isso com os alunos. Eu digo, olha, não adianta essa prova é realizada de redação junto com a prova de linguagem e de matemática. Você pode ser o melhor aluno do mundo nessas disciplinas, mas certamente você vai olhar a prova de redação e o tema. Não é? É pensar inicialmente no argumento. E que argumento vai se utilizar? Digamos que o mote desse tema seja esse, né? O recorte do tema seja essa questão. Será que o financiamento privado atende às prerrogativas da democracia brasileira? Não é? Então é por isso que hoje está sendo discutido. Há uma possibilidade muito clara de que não seja aprovada a exclusividade do financiamento público de campanha, mas há uma discussão e isso é que é fundamental. Eu estava agora ouvindo a entrevista do diretor do IMA e você estava falando a respeito exatamente da questão ambiental, né? Quer dizer, se isso não é passado para as crianças, se as pessoas não compreendem esse fenômeno, de que isso precisa ser discutido, certamente, né, nós teremos mais problemas no futuro. Acho também que a questão do financiamento é um fator fundamental para nós começarmos a discutir a possibilidade de uma reforma política. Concordo com você plenamente, muito bem. O sistema eleitoral proporcional de lista aberta de candidatos, como é que é isso? Outro dos fatores, né? O senhor bem sabe que o nosso sistema é um sistema proporcional, baseado na eleição, né, de candidatos realizados por coligações, não é isso? E que leva à coligação de acordo com o número de votos dados pelos eleitores. Não é? Tem um grande problema, né, que é hoje comumente chamado de efeito tiririca, não é? Que é a história de alguém puxador de votos, se algum candidato puxador de votos conseguir puxar os outros candidatos de acordo com a demanda de votos dadas por aquela coligação. Isso é um fator, aliás, é um debate muito mais amplo, né, do que esse momento que nós estamos fazendo. É possível até que nós retornemos a esse debate mais à frente. A grande questão que se discute hoje é uma reforma, e essa reforma passa por N problemas, N situações, desde a adoção do voto distrital, como em alguns países europeus, até a adoção de um voto distrital misto, que é hoje defendido, por exemplo, pelo PT e pelo PSDB, né? Ou até a possibilidade do chamado distritão, nomenclatura utilizada pelo PMDB, compreendida hoje pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pelo próprio vice-presidente da República, Michel Temer, né? Compreendendo uma maneira em que se estabelece que a pessoa que receber mais votos ficaria com o cargo. Acho justa, porém tem um grande problema, que é o problema relacionado aos pequenos partidos, a questão da representatividade dos pequenos partidos, como isso seria feito. É por isso que a grande discussão, Wilson, e o senhor bem sabe, até por ser parlamentar, a questão passa efetivamente por uma discussão a respeito da questão do financiamento. Precisamos discutir isso, não é? Discutir bastante isso. Porque o exercício das cidadanias tem prerrogativas clássicas relacionadas ao direito de igualdade. Se nós não tivermos igualdade no tocante à condição de candidatura, dificilmente nós conseguiríamos alcançar isso numa democracia que se diga perfeita, né? Que se busque pelo menos a perfeição. Exatamente. Olha, a subrepresentação das mulheres, a deficiente regulamentação, por exemplo, dos mecanismos da democracia direta, esses e outros fatores que nós já falamos anteriormente podem servir de argumento na hora da construção do texto? O processo de construção do argumento,
argumento, ele requer, como nós falamos aqui, a questão do ponto de vista. O ponto de vista é fundamental, isso é o argumento principal. Esse argumento principal, ele vem na introdução, ele tem que estar colocado na introdução. Ao longo do processo de desenvolvimento, você pode trazer outros fatores. Esses podem ser colocados, não tenha dúvida. O aluno precisa compreender, então, todos esses mecanismos. O senhor falou a respeito da questão da subrepresentação feminina. Nós temos hoje um eleitorado que, segundo o TSE nas últimas eleições, tem aproximadamente 53% de eleitorado feminino, mas elas estão subrepresentadas. Hoje, aproximadamente 9% no Congresso Nacional. Na nossa Câmara de Vereadores, nós temos 5, 6, 6, eu acho. Pouquíssimos representantes, de 21 representantes, não é verdade? Então, assim, isso é um fenômeno nacional. Isso não é uma questão da Câmara de Vereadores Alagoana, de Maceió, da Assembleia Legislativa, isso é uma questão nacional. Precisaríamos discutir essa questão de que maneira existiria essa representatividade. Sabe-se que a lei eleitoral determina 30% de candidatura de mulheres, né? Mas como isso poderia levar a uma efetividade na hora das eleições? Essa é uma grande questão. O outro fator é relacionado aos mecanismos de democracia direta. Esse é um fator primordial a ser debatido. Nós temos isso na nossa Constituição, logo nos primeiros artigos. A nossa Constituição fala em uma democracia de características representativas, mas também direta, através da iniciativa popular, através do referendo, através do plebiscito. O problema todo desde 88, quando nós promulgamos a nossa Constituição, no dia 5 de outubro de 88, pouquíssimas vezes nós tivemos esse mecanismo de participação direta. Lembro aqui, rapidamente, né, ultimamente, da iniciativa popular que permitiu a lei da ficha limpa, que inclusive foi contestada, foi em 2010, só foi válida a partir de 2012, né? Um referendo a respeito da questão do desarmamento, isso, salvo engano, em 2005, né? E um referendo em 93 a respeito do parlamentarismo presidencialista. É muito pouco utilizado. É uma falácia nós imaginarmos que isso funciona. É preciso, então, regulamentarmos esse artigo, estabelecermos que determinados critérios deveriam estar relacionados diretamente à consulta popular. Eu até já dou para os alunos aqui uma opinião. Acho que questões polêmicas a respeito de processos de privatização deveriam ser decididos pelo povo. A população é que deveria efetivamente participar, né, para que nós pudéssemos ter, então, uma democracia de fato clara, né? Clara. Por quê? Porque da maneira que está, sem entrar nos méritos a respeito da questão da corrupção. Deixemos isso de lado. Está sendo colocado absolutamente sem discussão alguma, né? E principalmente o relatório construído ao longo de 3 meses de discussões com participação em audiências públicas da população, né? Esse relatório nem votado vai ser, o que é, claro, um fator de causar indignação dentro dessa estrutura que a gente vive hoje de tantos problemas. Muito bem. Professor Luiz André, mais uma vez, muito obrigado. É fantástico sempre a sua participação. Receba o carinho dos nossos telespectadores, também ligando, querendo saber o próximo tema para participar. E até eu sugiro que vocês mandem sugestões também para o professor, porque ele debate justamente em cima de temas importantes. Mas disso tudo, professor, na semana passada o senhor disse uma coisa fantástica: conteúdo. Ler. Se você ler, você pode não ser um expert em todos os assuntos, mas pelo menos você vai saber o que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É essa a intenção e a orientação sempre dos professores de redação, é que você tenha conhecimento, que você possa participar. Não se pode, de maneira alguma, deixar de lado o conhecimento. E, principalmente, a hora da prova, o aluno falar: eu não tenho conhecimento sobre o assunto, o tema foi difícil, sob hipótese nenhuma, porque esse tema vem sendo amplamente debatido. Sugiro, inclusive, que vocês acompanhem o dia inteiro, né, toda a programação, para que vocês possam, então, conhecer mais a respeito, porque isso certamente será debatido por todos os meios de comunicação como um todo, né, já que a importância do tema é fundamental. Então, mais uma vez agradeço a presença. Eu que agradeço, Wilson, a respeito do tema, e para a semana traremos outro tema para debate. Já em cima das discussões que serão debatidas hoje, né? Ou que serão feitas hoje, ou bater do martelo hoje, ou da jogada para a próxima semana. Enfim, tem muita água para rolar aí. Principalmente colocar para os alunos a maneira em que ele pode colocar esses temas, colocar essas possibilidades e argumentos dentro da sua estrutura de texto. Muito bem, uma dica espetacular aí do professor Luiz André. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima terça, se Deus quiser. Um abraço grande, sempre bem-vindo aqui, com muita inteligência e competência. Meu grande amigo Luiz André.
Gente, olha, devido aos vários acidentes ocorridos no trecho que corresponde ali ao quilômetro 248 da BR-316, uma comissão de moradores lá do município de Atalaia se reuniu com engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte para discutir a possibilidade da implantação dos redutores de velocidade lá no próprio local. Segundo os moradores, em 3 anos, aproximadamente 50 pessoas teriam sido vítimas de atropelamento naquele trecho. O último acidente registrado no local ocorreu no último dia 20 de abril, quando uma criança acabou sendo atropelada, né? Uma pena. E o telefone não para, viu, gente? Deixa eu ver aqui. É o telefone. Eita, o telefone não para, estou vendo ali, o telefone não, daqui a pouco eu atendo, eu estou no ar, né? Mas enfim, a gente ligando, acho que já para saber sobre fazer perguntas do professor e tudo mais, enfim, muito bem. Mas, gente, olha, os comerciantes da Avenida Júlio Marques Luz, a antiga Avenida Jatiuca, estão preocupados, inclusive, com a queda das vendas, porque, de acordo com eles, após o bloqueio da avenida para obras da Casal, o movimento está reduzido. E o Fernando Palmeira foi saber as informações e a bronca da população daquela região. Acompanhe. Avenida Júlio Marques Luz, antiga Avenida Jatiuca, com a obra importante para o saneamento pela Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal. Importante obra, choveu, voltou a fazer o sol. Aqui os responsáveis pela obra disseram que essa obra em breve vai estar sendo concluída, pelo menos se espera que apenas essa semana é o bastante para que, se não houver chuvas torrenciais, essa obra volte a ser entregue à população e a liberação desse trecho aqui da avenida. Estou ao lado de um dos responsáveis pela área comercial, principalmente área de informática. Como é o seu nome? Anderson Lima. Anderson Lima está aqui conosco. Anderson, vamos falar aqui para as lentes, as câmeras da TV Mar, para a gente dizer essa obra é importante, mas tem atrapalhado o comércio na região aqui nesse cruzamento, principalmente com a Avenida Júlio Marques Luz e também essa rua que cruza, que é a rua exatamente onde temos as obras, que é a Rua Tereza Santos Amaro. Atravessa Santo Amaro. Como é que realmente está o movimento? Qual foi o prejuízo até agora? No momento, essas obras aqui, a gente pensa assim que durante as chuvas aí tá demorando o andamento da obra, né? Aí com isso está acarretando aqui a falta de circulação aqui de veículos aqui todos os estabelecimentos aqui da Avenida Marques Luz. Com isso está prejudicando, né? A falta de circulação, não tem orientação da SMTT, não tem, para orientar os motoristas aqui que o tráfego está cancelado aqui. E a gente quer que agilize o mais rápido possível, né? Pois é. Bom, o sol voltou a brilhar e os técnicos, como disse agora há pouco, estão dizendo que no máximo essa semana, final de semana, início da semana que vem, essa Avenida Jatiuca, Avenida Júlio Marques Luz, será entregue novamente à comunidade. Mas tem sentido isso aí, a dificuldade de acesso até agora e o prejuízo, né, nas vendas? Prejuízo total, né? A gente já tem um fluxo reduzido aí mais de 70% aqui nas nossas vendas, né? Inclusive todos os comerciantes aqui estão sendo prejudicados, né? A gente quer um posicionamento da prefeitura, um andamento melhor, que faça isso e dê uma certa prioridade nessa área aqui, né? Ok, as obras estão continuando, o pessoal está trabalhando e o sol, como voltou a brilhar, a gente acredita que essa semana, no cronograma da obra, no máximo a semana que vem, tudo voltará ao normal aqui na Jatiuca, na sua via principal, que é a antiga Avenida Jatiuca, hoje Júlio Marques Luz, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Flávio Santos para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Olha, veja bem, eu entendo perfeitamente que são necessárias essas obras para o esgotamento sanitário de uma avenida, das ruas, não é? Que cresce a cada dia. Né? É importante, né, que seja feita a troca, né, que seja feito reparos, melhoras, enfim, fantástico. O que a gente torce é que as coisas caminhem rapidamente. Aí ainda está em tempo hábil, né, que tem 2 semanas que está acontecendo essa obra aí, tudo bem. Agora, as obras que estão aqui no conjunto Castelo Branco, gente, tem mais, olha, desde outubro do ano passado. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6 meses.
Aí, gente, não há cristão que aguente, não há comércio que segure, não há morador que se sustente na paciência. Quer dizer, você não tem onde parar o seu carro, você tem que descer com as compras pisando no barro, pulando de um buraco para o outro, pulando de um canto para o outro, com senhoras, crianças. Quer dizer, então é preciso que também se dê. Eu quero até pedir, não é? A nossa produção, por favor, meu querido Fábio Girafa, se puder perguntar lá, que a resposta sobre a Casal, não é, que nós pedimos ontem, para que a Casal desse uma resposta, nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Casal, tá? Eu lembro que até a Laira entrou em contato, eu estava presente, que eu fiquei lá junto para que a gente pudesse dar uma resposta, ter uma resposta da Casal, para passar essa resposta hoje, para que a população de lá do Conjunto Castelo Branco saiba quando vai terminar a obra, como é que está, porque para um tempo, depois volta, cava de novo, quer dizer, ninguém consegue nem se programar. Então precisa saber o que está acontecendo, por que essas obras estão demorando tanto ali naquela região do Conjunto Castelo Branco, aqui na Avenida Amélia Rosa, aqui também na Jatiuca, tá? E a outra resposta que eu quero saber também da Casal é em relação à Rua São Francisco de Assis e também a Ângelo Martins aqui na Jatiuca, que o esgoto, né, a água podre de fezes está voltando e a população está tendo que sair de casa pisando nessa água podre, não é? Então, daqui a pouquinho eu vou entrar em contato com a nossa produção para saber os detalhes dessa resposta da Casal, tá bom? Tá, não, na verdade aí é Casal, viu, diretor? É Casal. Do Conjunto Castelo Branco é Casal. A CEINFRA é aquela curva do Parque Shopping. Essas obras estão acontecendo, é da Casal. A resposta ontem, inclusive, foi dada, inclusive, via vídeo. Daqui a pouquinho eu vejo lá, diretor, tranquilo, eu passo lá. Muito obrigado aí pela nosso diretor querendo ajudar também, dar uma força para a gente também, que tem... Você tem casa lá, né, diretor? Estou sabendo, você está em todo canto, você está, tudo bem. É, quebrada, né? Tudo bem. Gente, ó... Olha, gente, a greve por tempo indeterminado dos policiais civis de Alagoas já começa a gerar problemas para os moradores do estado. Isso porque apenas os flagrantes estão sendo registrados nas delegacias, tá? Os demais serviços da Polícia Civil estão paralisados. No início desta manhã, uma mulher que foi assaltada, inclusive em um ônibus no bairro do Farol, ela acabou não conseguindo realizar o seu boletim de ocorrência na central de flagrantes. A polícia informa que este serviço pode ser realizado também através do site da Polícia Civil, que está aqui no seu endereço aqui eletrônico, www.pc.al.gov.br. Você pode fazer eletronicamente. Agora, quem não tem acesso ao computador, quem precisa ter um relato, é uma dificuldade grande. Olha, greve é ruim para todo mundo, principalmente, sempre para a população que são as que mais sofrem nesse momento, né? Eu espero que o governo do estado chegue num consenso aí, junto também com a categoria dos policiais civis, que entendam a situação, né, nesse exato momento do estado, né, financeira, e que se entre num consenso e evitem, assim, esses contratempos. Para todos é ruim para o funcionário, ruim para o governo, ruim principalmente para a população, tá bom? Olha, o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, ele falou à nossa reportagem sobre o ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff. Mais um ajuste fiscal que vem aí para arrochar os cintos, né? O assunto foi discutido, inclusive, nesse final de semana aqui em Alagoas. E, segundo ele, a política de desonerações acaba prejudicando, né? Segundo ela, a presidente, acaba prejudicando a maioria da população, de quem o governo deve cobrar a fatura pelo ajuste fiscal. Vamos saber, então, com a reportagem de Odilon Rios, para a gente poder saber os detalhes aqui agora. Vamos ver. Auditores fiscais de todo o país estiveram em Alagoas para discutir questões a respeito da categoria, mas também, obviamente, poder discutir ou nas palestras ou então em algumas mesas do evento sobre o ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff no país e os efeitos, principalmente, com os servidores. Mas será que a presidente da República teria outras alternativas, por exemplo, cortar de outros lugares que não fosse dos servidores públicos ou de áreas como a saúde e a educação, que vai se registrar uma perda de pelo menos 20 bilhões de reais? Aqui do meu lado, a Margarida Lopes, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Margarida, como vai?
A presidente Dilma, ela anunciou um programa que está praticamente cortando no osso do servidor público e também, obviamente, do brasileiro mais simples. Havia outros caminhos dela recuperar esses 70 a 80 bilhões de reais que ela queria recuperar, que não fosse cortando de áreas estratégicas e até mesmo áreas sociais? Boa tarde, Odilon. Estamos aqui em Maceió, no Centro de Convenções, na nossa 25ª Convenção Nacional. E respondendo a sua pergunta, todos nós, brasileiros, auditores, servidores públicos, assim como os trabalhadores do regime geral, estamos todos indignados com a forma como os trabalhadores são chamados a pagar a conta do governo, a conta do ajuste fiscal. Nós não podemos aceitar isso porque realmente são medidas impróprias que ela poderia ter agido de outra maneira. Até porque a presidente prometeu outras coisas e não esses cortes absurdos em cima dos servidores, em cima dos trabalhadores. Prometeu uma coisa e está fazendo outra. Há uma discussão, pelo menos em alguns sites, acho que saiu até na Folha de São Paulo, no Estadão, de que a presidente da República teria alternativas, por exemplo, de recuperar muito dinheiro, acima até de 100 bilhões de reais, se ela pudesse, por exemplo, ir atrás dos contribuintes que não pagam, ou até mesmo contas fiscais que estão fora do Brasil, no caso em paraísos fiscais. Por que essa alternativa não é adotada? Porque ela é a mais difícil, é isso? Com certeza é a mais difícil. É muito mais fácil cobrar impostos dos brasileiros ou dos servidores, onde ela está taxando no próprio contra-cheque, do que procurar esses grandes contribuintes, devedores da Receita, devedores da Previdência. Nós sabemos quem são. Quem são? São, por exemplo, um segmento que os grandes empresários e as grandes construtoras, por exemplo. Então, a Receita conhece esses contribuintes. Seria uma forma de taxar as grandes fortunas, mas isso demanda muito trabalho e demanda um quadro de auditores preparado para isso. O nosso quadro de auditores está altamente defasado. Nós temos uma capacidade para 20 mil auditores fiscais no nível Brasil e estamos trabalhando com menos de 10 mil. Tudo isso dificulta a arrecadação e dificulta a fiscalização. Mas, quando a nossa entidade, a Anfip, vai até o governo, vai até o Ministério do Planejamento, pedir para novos concursos, pedir para que os excedentes do concurso do ano passado sejam admitidos, encontramos sempre a desculpa de que isso é despesa, quando não é, é um investimento, e encontramos a desculpa do ajuste fiscal. Não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para saúde, para transportes, para segurança, não há dinheiro para recompor os salários dos servidores, não há dinheiro para dar uma aposentadoria digna a todos os trabalhadores com uma correção adequada. Então, em suma, quem paga a conta é sempre a sociedade brasileira e quem paga a conta são sempre os menos favorecidos. Não podemos aceitar isso. Hoje nós tivemos uma palestra brilhante do secretário adjunto, Dr. Luiz Fernando, que aqui esteve representando o Dr. Rachid, e ele foi muito claro nisso. Muitas vezes a própria administração, ele dá grandes... faz grandes, como eu diria, desonerações, o próprio governo dá essas desonerações da folha, mas não repassa esse dinheiro. Também como ele faz grandes, para os empresários, ele faz, os empresários devedores, eles recebem anistias ou recebem propostas de parcelamento. Todos os anos tem esse parcelamento, mas não é a Receita que faz isso, porque ela sabe que não pode. Quem faz isso são deputados e senadores, porque isso vira uma questão política. O povo está devendo, os empresários estão devendo e o recurso que se encontra, o Congresso acaba sendo sensível a essa situação e acaba dando essas anistias e esses parcelamentos absurdos que tiram o dinheiro dos impostos que vão contribuir para as políticas públicas do país. A senhora tem ideia de quanto é sonegado ou quanto não é arrecadado exatamente por essa dificuldade do quadro técnico
defasado que vocês têm de não conseguir captar esse dinheiro? Hoje, então, o nosso próprio secretário adjunto disse que contratar novos servidores, fazer concurso, não é gasto, é investimento, porque ele tem já um conhecimento de que quando assumem novos auditores, a arrecadação cresce, porque as pessoas vêm para trabalhar e com o estímulo de arrecadar. E é muito grande. Quanto existia um valor, mesmo extraoficial, que vocês sabem disso? A nossa Anfip, ela faz trabalhos em cima dos números do governo e chegou à conclusão que em desoneração existe assim 70 bilhões de desoneração que prejudica o caixa da Previdência e o caixa da Receita. Então são valores enormes. E uma equivocada, que faz essa desoneração, deixa de contratar servidores achando que vai economizar, ou que com essa desoneração os empresários vão contratar mais. Não é verdade. E esse dinheiro, a própria lei de responsabilidade fiscal diz que quem tem que repassar é o próprio governo. E o governo não faz isso nem a tempo e nem a hora. Então os servidores estão, e os trabalhadores também, muito desestimulados nesse país por causa dessas coisas. Nós agradecemos pela sua paciência com a nossa equipe, principalmente em recebermos aqui no seu evento. Nós conversamos então com a Margarida Lopes, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, com imagens de Chico Nogueira, Odilon Rios para a TV Mar, canal 25 na NET. Aí então as explicações da presidente, não é? Explicando os detalhes aí de toda essa dinâmica desses ajustes fiscais aí que estão acontecendo. O ajuste fiscal que na última ponta até o Lucas Sorgato explicou para a gente também, porque o cara pode pensar assim, não, mas eu sou trabalhador, o que tem a ver com isso? Tem a ver sim. Todos os apertos e ajustes fiscais acabam no final, na última ponta, prejudicando sempre o trabalhador. Em qualquer que seja a situação, o trabalhador no final é que leva a chicotada. Sempre, sempre. E, gente, olha, a última notícia antes da gente ir para o intervalo, dezenas de esposas também e mães dos reeducantes lá do sistema prisional de Maceió, elas estão reunidas agora, nesse exato momento, em manifestação em frente aí à Secretaria do Estado. Vocês estão vendo as imagens agora aí, ó, em frente à Secretaria de Defesa Social e Ressocialização no centro da cidade. Logo no início da manhã, elas se concentraram na Praça de Odoro, ali em frente ao prédio do Tribunal de Justiça de Alagoas, o TJ, na tentativa justamente de conseguir uma audiência com os desembargadores, para poder as mulheres explicarem a situação. As mulheres estão denunciando maus tratos e supostos abusos de autoridades no sistema. E por isso agora, elas não conseguindo conversar com os desembargadores do Tribunal de Justiça, acabaram se dirigindo até a Secretaria de Defesa Social e Ressocialização no centro da cidade, onde fazem esse protesto, pedindo aí uma pauta para conversar com o secretário, para denunciar, segundo elas, esses maus tratos e abuso de poder, de autoridade de alguns agentes ou de algumas situações lá dentro do sistema penitenciário. E cada hora a gente vê uma movimentação ali, uma movimentação aqui, greve ali, greve aqui, que Deus nos acuda, né? Enfim, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já, não sai daí. E olha, nós entramos em contato, não é isso, minha querida Morena Mello? Orlane Santos também entrou, a Morena Mello, com a Casal, em relação a respostas do Conjunto Castelo Branco também. Nós estamos numa dúvida, porque a Casal pode ter feito toda a obra e a partir desse momento, desta obra agora, pode ser a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que tem que concluir a obra. Por isso que nós vamos com muita prudência saber de quem é a responsabilidade, para passar aqui a informação de quem é que deve dar a resposta sobre o Conjunto Castelo Branco e também a resposta lá da rua São Francisco de Assis e também da Ângelo Martins, onde aí as fezes estão brotando do chão naquela rua e os moradores não aguentam mais. Então, nós estamos aguardando, já mandamos o e-mail, já mandamos a resposta, estamos aguardando aí a resposta da assessoria de comunicação da Casal e da assessoria de comunicação da CEINFRA do Estado, tá bom? Aqui é assim que a gente tiver a resposta concreta, a gente passa para vocês. Vou para o intervalo, volto já já, sai daí. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer.
O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRL 2503 RQE 1874. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo. Cadê o anãozinho? Anãozinho, ô Girafa, você deixa o anãozinho sem trabalhar não, viu? 11h54. Anãozinho, você tá muito bonzinho com o anãozinho. Tô achando que vocês estão ficando sócios em alguma coisa aí. Gente, olha, o Fábio Girafa e o diretor me contaram, junto com o Josiel, que foram para a casa do anão. E o anão estava tendo dificuldade, que os ratos lá estavam passando, parecia um gato. Resultado, o nosso diretor disse a eles, bicho, compre aquele negócio. Como é que chama aquilo, diretor, que cola? É uma ratoeira com uma fita autocolante que você bota o veneno ali e o rato, quando ele vai comer, que ele pisa, ele fica colado ali até você depois ficar preso, tá? O que acontece? O anão, que é mesquinho, para não gastar o papel todo, que aquilo ali tem que ser usado todo, cortou em vários pedaços desse tamanho e botou a isca. Resultado, o rato imenso... Quando o rato foi comer o queijo, que pisou, que sentiu colando, saiu com papel colado com tudo, ó, lá derrubando os baldes com tudo e foi embora. Resultado, todos os ratos estão com os pezinhos colados, mas continuam em casa tranquilo. Ah, não, faça isso não. Ai, 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 só você, anão, não existe. E teve um rato, inclusive, que passou por baixo da porta e deixou o negócio, o autocolante, na porta embaixo e foi embora, não foi, José? É verdade, muito bem. Mas, gente, olha, essa é a nossa última semana para que os criadores de bovinos vacinem seus rebanhos contra a febre aftosa. Conforme a ADEAL, não haverá prorrogação do prazo. Nós vamos saber mais informações sobre isso com o nosso repórter Fernando Palmeira. Vamos ver. O Brasil e Alagoas, particularmente fora da área de risco da febre aftosa no nosso rebanho bovino. E a Agência de Defesa de Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, está chamando a atenção de todos os criadores de Alagoas para não perder o prazo, que essa última semana, até 31 de maio, para a vacinação do rebanho contra a fitosa. E nós estamos aqui ao lado do diretor técnico da ADEAL, Ironaldo Monteiro, e ele nos fala sobre esse prazo e a importância da vacinação. Olha, a Alagoas tem conseguido uma cobertura vacinal na ordem de 96%. O governo está fazendo um esforço muito grande para manter isso aí, porque é importante para a agropecuária alagoana. E o produtor, ele tem até o dia 31 de maio para fazer a sua vacinação e até 15 de junho para fazer a declaração e atualização do rebanho. Se nós fizéssemos um balanço, como estaríamos hoje de vacinação desde o primeiro momento em que começou a vacinação? Hoje nós estamos em torno de 35% declarado, mas comercializado vacina já tem mais de 60% que a gente já tem informação. Então a gente espera que o produtor, como nas campanhas passadas, faça a cobertura vacinal da ordem de 100%, porque essa é a ideia
A ideia da ADEAL é atingir 100% do rebanho. Como vários municípios, nós já temos hoje 100% do rebanho. Além disso, a gente pede aos criadores que façam a declaração dos outros animais, caprinos, ovinos, suínos, equinos, que é importante, não são obrigados a receberem a vacina, mas são obrigados os produtores a declarar isso junto à ADEAL. Caso não haja essa declaração, tem penalidade. Ah, sim. Quem produtor que vacinar e não declarar tem penalidade e está proibido de transitar. Se transitar sem a guia de trânsito, que só é fornecida após a declaração e atualização do rebanho. Para fazer a declaração, o criador também deve apresentar nota fiscal. O criador deverá levar a nota fiscal em qualquer escritório da ADEAL. O produtor poderá ter uma fazenda em Palmeira dos Índios, via Maceió, Arapiraca ou Santana do Ipanema e faz a sua atualização do seu rebanho e a declaração. Está anunciado pelo governo, de 29 a 30 desse mês de maio, governo presente. Setores mais diversos do governo estarão em Arapiraca. A ADEAL, com certeza, vai estar e de que forma, estando mais próximo do criador, o que é que vai oferecer? Isso é uma ação importante do governo, de se aproximar mais do produtor e da população em geral. E com relação especificamente à ADEAL, o governador e o secretário da Agricultura, a federação, estiveram presentes na abertura da campanha. E nessa oportunidade o produtor poderá, junto ao escritório ou da estrutura da ADEAL, fazer a sua atualização do rebanho e a declaração. Estrategicamente, como é que a ADEAL tem postos avançados somente no interior para todos esses procedimentos? A ADEAL tem 15 escritórios que conta com veterinários e agrônomos e tem mais 80 escritórios de apoio em parceria com as prefeituras. Então, cerca de 95 escritórios do Estado, 95 municípios do Estado têm a ADEAL presente. Então, isso facilita a participação do produtor e a gente aproveita a oportunidade para agradecer também à imprensa que tem sido fundamental para lembrar o produtor da necessidade de vacinar seu rebanho. Mas dois momentos importantes. O primeiro, a gente está aqui para chamar a atenção dos criadores para não perder de vista esta última semana do mês de maio para a vacinação contra a fitose. A outra, o governo presente em Arapiraca com a ADEAL e aquela ausência tão reclamada pelos produtores rurais que não pode acontecer, porque o governo se faz presente e aqui nós estamos, como bem afirma a ADEAL, a participação de nós, da TV Mar, dando esse apoio a você que é criador para não perder de vista esses benefícios e essa obrigatoriedade para a saúde do nosso rebanho. Aqui da ADEAL, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25, da organização Arnoldo de Melo, na NET. Muito bem, então aí as explicações, com o nosso querido Fernando Palmeira e o nosso convidado, aí nosso entrevistado, explicando que de 1º a 31 de maio, agora final desse mês, para você vacinar o seu gado aí, atualizar seu cadastro, ficar apto aí para poder comercializar o seu gado tranquilamente, sem nenhum problema da fitose. A prevenção é a coisa mais importante, tá? E olha, a última informação, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas e também um batalhão de rádio patrulha, realizaram uma operação nesta segunda-feira para combater assaltos a transportes alternativos na parte alta aqui de Maceió. Uma pessoa foi presa justamente durante a operação, tá bom? Então a polícia continua fazendo seu papel. Pois não? Olha, eu estou recebendo a informação agora que a nossa produção está passando a informação agora que Silvia Valéria, que é superintendente de obras da CEINFRA do estado de Alagoas, sim, ok, muito bem, pronto, a Silvia Valéria, que é diretora, é superintendente, de obras, de operações de obras aí, enfim, ela está fazendo compromisso com o nosso programa aqui, acabou de falar com a nossa produtora, com a nossa jornalista Morena Mello, dizendo o seguinte, vai imediatamente mandar os fiscais ou ela mesma aí fiscalizar essas obras para saber o que é que está acontecendo, porque isso passa por ela e ela quer saber por que é que essas obras ainda estão demorando tanto também a da Francisco de Assis e também da Ângelo Martins, não é isso? Ela vai pedir que os fiscais, os diretores de operações possam lá saber o que é que está acontecendo, perceber o problema para tentar a solução. Ok, e acabo de receber a informação que amanhã a gente traz mais informações sobre respostas, inclusive, obrigado, minha querida Morena Mello, informações sobre o que a superintendente, a Silvia, está dizendo, então, aqui se comprometendo com um programa. Então, está dada a resposta
Então aí para o pessoal do Conjunto Castelo Branco, para as pessoas que moram na São Francisco de Assis, na Jatiuca, e também lá nas pessoas que também moram na Ângelo Martins, tá bom? Eles vão analisar todas essas obras, o que está acontecendo, por que está emperrando, por que está havendo esses problemas todos, e amanhã a gente traz as respostas com mais detalhes sobre tudo isso, tá bom? Muito bem. Com todas essas informações, eu vou deixando vocês por hoje e marcando o encontro para amanhã, a partir do meio-dia, aliás, a partir das 10 horas da manhã até o meio-dia. Se eu chegar meio-dia, já acabou, né? Muito bem, de 10 ao meio-dia com as notícias quentíssimas do Fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Um abraço ao nosso querido natalício, né? A Vivi e a Dona Iris, que estão lá no Santos Dumont nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelas palavras. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau, tchau.